Olá, seja bem-vindo ao primeiro DVD do curso de porcentagem. Ela dispensa apresentação. Esse assunto porcentagem, não há a menor necessidade de se fazer propaganda dele. Ele é, digamos assim, um assunto onipresente. Está presente em qualquer que seja o ramo das ciências exatas. E não só nas ciências exatas, você tem o uso de porcentagem em outras ciências também. Sei lá, na medicina, você tem nas ciências humanas, você tem o uso de porcentagem, combinado? Então não há necessidade de nós fazermos essa propaganda da importância de você aprender porcentagem. Antes, no entanto, de nós entrarmos no assunto propriamente dito, na resolução das questões, digamos assim, deixa eu passar apenas duas características que você, mesmo que eu não falasse aqui agora, você inevitavelmente iria notar. Mas deixa eu apresentar de maneira um pouco mais formal, direta para você. A primeira característica, você vai estranhar, caso você já tenha estudado porcentagem, você vai estranhar a ausência quase que total de regra de 3 nesse assunto. Ora, é muito comum, eu tiro aqui, ela tem uma questão amostragem, por estatística. Você vai estranhar, caso você já tenha estudado porcentagem. Aqui na sala, eu percebo que a maioria dos alunos, quando vem aqui para o curso, e que começam a estudar porcentagem comigo, eles estranham porque eu não uso regra de 3. Aqui nesses DVDs, você vai ver que eu praticamente não vou, ou melhor, eu vou até usar a regra de 3, quando nós entrarmos na primeira das classificações. Eu vou mostrar para você regra de 3 para mostrar como se perde tempo resolvendo por regra de 3. É estranho isso, com todo o respeito que a regra de 3 merece. E merece, é uma ferramenta matemática assim poderosíssima para você investigar variação de grandezas cujo comportamento é linear. Não se comenta isso. Regra de 3 você tem uma aplicabilidade não só na matemática, mas nas outras ciências você tem a aplicação de regra de 3. Mas aqui em porcentagem nós não usaremos a regra de 3. A segunda classificação, a segunda característica, digamos assim, é a divisão que nós iremos fazer nesses DVDs. Nós iremos pegar o assunto porcentagem e vamos dividir, classificar em 8 classificações. Na ordem que aparece aí no seu módulo e aqui no DVD, a ordem é a seguinte. Primeira classificação, valor menor sobre valor maior. Logo, logo você saberá o que significa isso. A segunda classificação é o contrário, né? Valor maior sobre valor menor. O pessoal apelidou de fórmula do aumento. A terceira classificação, aumentos sucessivos. A quarta classificação, descontos sucessivos. A quinta classificação, nós temos venda com lucro sobre o preço de custo. A sexta classificação, venda com lucro sobre o preço de venda. A sétima classificação é a seguinte, venda com prejuízo sobre o preço de custo. E a oitava e última classificação é venda com prejuízo sobre o preço de venda. E aí o que a experiência tem mostrado é que a maioria das questões, aliás, no seu módulo não é a maioria, é a totalidade. Agora, a maioria das questões que podem lhe apresentar, sei lá, um outro módulo, um outro livro, você fazendo uma prova, a esmagadora maioria dessas questões você vai poder resolver usando uma dessas 8 classificações, combinado? Então vamos lá. O que é que significa, vamos começar, o que é que significa porcentagem ou taxa percentual? É isso aqui que eu estou mostrando aqui para você, me acompanhe. Ó. O símbolo de porcentagem vai ser isso daqui, ó, essa barrinha inclinada com esses 2 zerinhos aqui. Pronto. O que é que significa então X%? Ora, é uma razão onde o consequente é 100, daí o número por cento, ou seja, divisão por 100. Portanto, X%, seja lá quem for X, vai ser a partir de agora X sobre 100, ok? Então, para nós começarmos, eu gostaria que você desse um pulinho aí na questão R1, a primeira questão resolvida, o primeiro exercício resolvido aí do seu módulo. Olha o que é que eu peço. Escreva cada um dos valores percentuais mostrados a seguir nas 3 formas usuais. Então, olha só, a letra A, o que é que nós temos na letra A? 12%. Olha só, 12%.
Esta forma daqui, que nós vamos, digamos assim, vamos chamar isso aqui de forma percentual. Ora, essa aqui é conhecida da maioria das pessoas. Talvez não seja para você as outras duas formas. E você precisa ter trânsito livre nessas três formas. Olha só, o que é que nós vamos fazer? Tá vendo aqui? Vamos escrever um traço de fração. O número à esquerda do símbolo você vai escrever para numerador. Coloque aqui para mim, por favor, para numerador. E este símbolo daqui, ele vai se transformar em um denominador de valor 100. Portanto, 12%, olha o joguinho de palavras, 12% é 12 dividido por 100, daí o nome, porcentagem. Ora, mas há também uma terceira maneira de você escrever essa. Quando você divide 12 por 100, ora, 12 dividido por 100, você já viu lá naquele DVD branco, o módulo branco, números fracionários e decimais. Basta você pegar essa vírgula à direita do 2 e deslocá-la duas casas decimais para a esquerda. Portanto, nós vamos ter 0,12. Portanto, 12% é igual a 12 sobre 100, que é igual a 0,12. Combinado? Então vamos lá. Letra B, o que é que nós temos na letra B? 25%. Então vamos, como é que nós escrevemos? 25%, esta forma, ela é conhecida, universalmente conhecida. Vamos ver agora escrever nas outras duas formas. À esquerda do símbolo, você vai escrever 25%. E este símbolo, conforme eu já falei para você, se transforma em um denominador de valor 100. Ora, mas aí o que é que nós temos aqui? 25 sobre 100 é igual a 0,25. Vamos chamar isso aqui de forma percentual, só para ficar mais fácil para a gente. Isso aqui é a forma de razão, e aqui, digamos, taxa unitária, forma unitária, ou como o pessoal fala assim, é forma decimal. Tá ok? A letra C, o que é que nós temos na letra C? 85%. 85%. Ora, simples, vamos lá, você já sabe como fazer. Vamos escrever o número à esquerda do símbolo para numerador, temos 85, e este símbolo se transforma em um denominador de valor 100. Portanto, 85%, isso é igual a 85 sobre 100. Quanto é isso na forma decimal? 0,85. Bom, o que é que eu quero agora? Preste bem atenção. Vou apagar aqui porque você já tem isso aí registrado. O que é que nós temos aí agora? Da letra D até a letra H, eu quero chamar a atenção sua para uma sequência que eu coloquei, eu planejei. A colocação dela aí não foi aleatória, foi planejada mesmo, ok? Então olha só, 200%, 20%, 2%, 0,2% e 0,02%. Veja que está decrescente. E é justamente esse decréscimo que eu quero que você fique atento. Olha só, a letra D. O que é que nós temos na letra D? 200%. Então olha só, 200%. Olha só o que é que nós temos. Como é que eu vou escrever 200% na forma de razão e na forma decimal? Então vamos lá. Ó. Traço de fração, o número à esquerda do símbolo, ele vai virar o numerador, está aqui o numerador. Este símbolo daqui, você já sabe, né? Vai ser o denominador 100. E 200 dividido por 100, olha, isso é fácil. Isso é igual a 2. Portanto, 200% é igual a 200 sobre 100, que é igual a 2. Ora, na letra E, eu não quero mais 200%, eu já quero 20%. E aí eu quero que você preste atenção no comentário que eu vou fazer aqui agora no final. 20%. Vamos escrever na forma de razão. Vai ser 20 sobre 100. Ora, mas 20 sobre 100, isso é igual a 0,2. Parou aí agora. Olha só. 20% é 20 sobre 100, que por sua vez é igual a 0,2. Preste bem atenção. Existem algumas questões de porcentagem que fica muito mais fácil você resolver se você usar esta forma daqui. Outras questões já fica bem mais fácil você resolver aqui usando a forma decimal. De maneira que você tem que ter trânsito livre.
Não só para escrever, como também para você ler. É muito comum as pessoas acharem que isso aqui, na realidade, é 2% ou 0,2%. Não. Quando você pega, sei lá, digamos assim, o valor de um salário, você pega, digamos assim, um período de tempo, qualquer que seja a grandeza, seja ela qual for, você pega a medida dessa grandeza e multiplica por 0,2. O que significa multiplicar por 0,2? Você está calculando 20% do valor daquela medida. Então, olha só, 0,2 não são 2%, são 20%. Portanto, se você pega, apenas um exemplo, vamos supor que você pegue R$1.000, o valor de R$1.000. E quando você multiplica R$1.000 por 0,2, você vai encontrar R$200. Ora, você calculou 20% de R$1.000. E aí é interessante, importante, necessário que você lá na frente, quando você lê 0,2, fique sabendo que 0,2 na realidade é 20% e não outro valor que você pensar. A letra F, olha só, em vez de 20%, eu peço agora 2%. E olha só como é que vai ficar na forma decimal. 2%, vamos lá, vai ser 2, e o denominador você já sabe, já mostrei para você, 100. Ora, mais 2 dividido por 100 é fácil, aquela parte básica lá de números decimais. Vamos pegar essa vírgula aqui invisível, mas existente, à direita do 2 e deslocar ela 2 casas decimais. Portanto, nós temos 0,02. Preste bem atenção à diferença entre 200%, 20% e 2%. Quando você pega um valor e multiplica por 0,02, você está calculando 2% desse valor. Quando você pega um valor e multiplica esse valor lá na calculadora, digamos assim, por 0,2, você na realidade está calculando o quê? 20% desse valor, ok? Então o que é que nós temos aqui? Letra F é 2%. Na letra G, olha o que é que eu peço para você, 0,2%. Aqui foi 200%, 20%, 2%, 0,2%. Ora, vamos lá então, o que é que nós temos aqui? O número à esquerda do traço, seja ele qual for, eu falei isso para você na apresentação daquele símbolo, você vai colocar para numerador. Quem é que está à esquerda do símbolo? 0,2. Coloque 0,2 para numerador. Então vamos colocar aqui 0,2. Este símbolo aqui se transforma em denominador 100. Vamos colocar aqui denominador 100. E aí agora é só você dividir 0,2 por 100. Mas é fácil. Vamos deslocar essa vírgula 2 casas decimais. Portanto, nós vamos ter, me acompanhe, como já tem uma casa decimal aqui, e você vai acrescentar mais 2, vão ficar 3 casas decimais. Então me acompanhe. Me acompanhe aqui, vamos contar. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Portanto, 0,002, isso na realidade são iguais a 0,2%. A letra H, o que é que nós temos na letra H? Eu já quero 0,02%. 0,02%. Vamos escrever isso na forma de razão? Então vamos lá. O número à esquerda desse símbolo, seja ele qual for, escreva para numerador. E tem o tempo 0,02. Este símbolo se transforma em denominador 100. Olha aqui você, pronto. Vamos escrever agora na forma decimal. Ora, essa vírgula aqui vai deslocar 2 casas decimais para a esquerda, porque o número 100 no denominador apresenta 2 zeros. Ora, como ele vai deslocar 2 casas, e já tem 2 casas no número, vai ficar no total com quantas casas? 4 casas. Então é simples. Vamos lá contar então. Bote o 0 e comece a contar já agora. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Portanto, multiplicar qualquer valor por 0,0002, você está calculando 0,02% dessa coisa, ok? Bom, essa foi a questão R1, vamos aí agora dar prosseguimento.
Eu quero que você dê um pulinho agora na questão R2. Olha só, leia aí o enunciado para mim na R2. De preferência, leia também a resolução dessa questão. E caso você não entenda por algum motivo, o DVD está aqui justamente para isso, para nós usarmos a característica distinta, né, da linguagem audiovisual, que é a linguagem do módulo, da característica da linguagem escrita. Então vamos casar essas duas linguagens distintas de comunicação. Caso você não entenda a resolução, não tem importância. Você tem a chance de entender aqui agora o que é que eu lhe peço na segunda questão. Então a letra A, questão R2, vamos lá? Questão R2, o que é que eu peço para você na letra A? 20% de 5.000 metros. Ora, 20% de... Isso é importante que você, daqui a pouco, fazer um comentário sobre esse dia aqui. 5.000 metros. 5.000 metros. O corredor, digamos assim, o corredor começou a apresentar problemas a partir de 20% de 50.000 metros. Olha aí. A obra de construção daquela estrada foi paralisada quando já tinham sido construídos 20% de 5.000 metros. Poxa, mas nós queremos saber quantos metros corresponde a 20% de 5.000 metros. Ora, o que é que nós temos? Esse 20% você pode escrever de uma daquelas outras duas maneiras, ou na forma de razão ou na forma decimal. Aqui, especificamente falando, é mais prático nós transformar isso em forma de razão. Então o que é que nós temos? Me acompanha aqui. 20 por 100, nós já temos 20 sobre 100. E esse, olha só, o termo de, da ou do, esses termos, quando aparecem entre uma taxa percentual, isso é muito importante você entender isso. Quando eles aparecem, esses termos de, da ou então do, quando eles aparecem entre uma taxa percentual e o valor de uma medida de uma determinada grandeza, esses termos se transformam em multiplicação. Portanto, 20% de 5.000 metros, esse de vai virar vezes. Vezes quem? 5.000 metros. Então vamos lá. 5.000 metros. Mas aí é fácil, muito fácil. Vamos, como esse aqui eu tenho uma espécie de autorização, é a única operação da matemática que permite que eu cancele, simplifique, digamos assim, enxugue os números. Este denominador com este número, nenhuma outra operação me permite isso. Se eu tivesse um sinal de mais, eu não poderia fazer o que eu vou fazer aqui agora. Sinal de menos, eu não poderia fazer. Sinal de divisão, eu não poderia fazer. Então, por conta desse, somente por conta do vezes, eu vou poder pegar aqui, ó, e cancelar 2 zeros aqui embaixo com esses 2 zeros aqui em cima. Poderia cortar um zerinho aqui com um zerinho? Posso. Mas eu fiz questão de mostrar para você, na realidade, que eu posso pegar este denominador e simplificar com esse número. Por quê? Por causa da operação de vezes. O que é que nós temos? Olha o que ficou como resposta. 20 vezes 50 metros. Mas aí é fácil, né? Multiplicar números naturais que tem zero fica facinho. 2 vezes 5. 2 vezes 5. Esqueça o zero. 2 vezes 5. 10. Como eu esqueci 2 zeros, vamos colocar aqui 2 zeros. O que é que nós temos então? 20% de 5.000 metros, na realidade são iguais a 1.000 metros. Letra A do R2. E na letra B, me acompanha aqui agora, na letra B, o que é que nós temos? Pede-se para calcular 15% de R$400. Vamos calcular 15% de R$400. Vamos lá. Ora, 15%, aqui fica bem mais fácil se nós aplicarmos, transformar esse número na forma de uma razão. Esse dia, você já viu, já expliquei para você, vai se transformar em vezes. E R$400. Como você não tem nessa medida os centavos, então eu vou desaparecer com aquela vírgula, não há necessidade daquela vírgula. Ora, facílimo, o que é que nós vamos ter? Por causa do vezes, eu vou poder cortar esses 2 zeros aqui com os 2 zeros
Mas o que significa cortar? Né? Vamos parar um pouquinho, não custa nada a gente parar um pouquinho e analisar. O que significa cortar zero, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo? Matematicamente falando, você está usando o princípio fundamental das frações. E ela diz o quê? Diz o seguinte: uma fração não se altera quando ela tem os seus termos multiplicados por qualquer número, diferente de zero, é claro, ou então dividido por qualquer número, diferente de zero, mais uma vez. Essa fração não se altera. Se você multiplica, ou então você divide ambos os termos de uma fração, essa fração ela não se altera. A fração que você vai obter, ela é equivalente à fração anterior, à fração original. Portanto, na realidade, como eu cortei 2 zeros, na realidade eu dividi essa fração por 100. Eu posso fazer isso? Posso sim, a matemática me permite. Portanto, eu vou ter 15 vezes 4. 15 vezes 4, a resposta é R$60. Portanto, 15% de R$400, isso na realidade são iguais a R$60. Combinado? Olha só, o que é que eu quero aí agora que você faça aí agora? Você vai fazer a questão R3, entendeu? Você vai ler a questão R3, e aí eu vou resolver para você aqui agora a questão R4, apenas para chamar a sua atenção para um detalhe que os iniciantes, e eu sempre estou, a orientação que eu recebo aqui agora, sempre recebi de Annelise, é que eu não posso esquecer, em momento algum, nunca posso esquecer, de que como eu estou em um DVD de matemática básica, eu não posso esquecer que o meu público-alvo é aquelas pessoas que não sabem matemática, estão aprendendo, estão dando os primeiros passos em matemática básica. Entendeu? A orientação que eu tenho dela é justamente essa. Não esqueça aí, você está com um público que tem dificuldade de saber matemática. Ou se não tem dificuldade, não sabe matemática. A pessoa vai aprender matemática, mas seja qual for. A pessoa que tem dificuldade, ou então aquela pessoa que está dando os primeiros passos em matemática, ela tem que ter, eu tenho que ter todo o cuidado, bem devagar mesmo, de ir passando os conceitos, ok? Mesmo porque eu já estou aqui num tipo de linguagem, tá entendendo? Que apesar de eu ter liberdade de movimentação, liberdade de comunicação aqui, coisa que essa linguagem escrita não me permite, mas eu tenho algo contra mim, que é o fato de que você me ouve, mas eu não ouço você, eu não escuto você, tá entendendo? Então vamos ter que ir bem devagarzinho. Então o que é que eu quero que você faça? Você vai ler a questão R3, tá entendendo? E vai prestar atenção agora na resolução da R4. Para um detalhezinho que você, que é iniciante, tá entendendo? Geralmente costuma cometer esse erro. Não é que esteja errado, mas se perde muito tempo. Olha só, é a questão R4 aí. A prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2009, teve no total 180 questões distribuídas em 2 provas. Sabendo que um candidato acertou 70% das 180 questões, qual o número de questões que ele errou? Ora, olha só como é que as pessoas costumam, na realidade, fazer esse tipo de cálculo. Elas perdem tempo na realidade. O que elas costumam fazer? Elas fazem o seguinte: elas calculam inicialmente 70% de 180. E depois pegam este, já fez um cálculo, já está perdendo tempo aí nesse caso. Elas primeiro calculam 70% de 180, vai encontrar um valor que eu não sei qual é. Depois elas pegam esse valor e subtraem de 180, que é o total de questões. Mas aí já se perdeu muito tempo. E tempo é algo precioso para quem está respondendo uma prova, fazendo uma prova. Ora, observe, a prova toda tem 180 questões. A pessoa, o candidato, acertou 70%. E eu pergunto para você, quantas questões ele errou? Ora, mas isso é óbvio. Não há necessidade de eu fazer 2 cálculos. Primeiro, calcular 70% de 180. E depois desse valor subtrair de 180. Não há necessidade. Por quê? Como ele acertou 70% das questões, e questão é um evento, digamos assim, binomial, tá entendendo? Ou você acerta, ou você não acerta. Ora, digamos assim, é exclusivo, é disjunção exclusiva, digamos assim, usando a linguagem da lógica. Ou você acertou, ou você errou. Não tem como mais ou menos.
lá, uma questão de múltipla escolha, fulano acertou mais ou menos essa questão. Não, ou ele acertou ou ele errou. Ora, se ele acertou 70%, é porque ele errou 30%. Por quê? Porque 30% é a taxa que somada com 70% vai dar 100%, que é o total, o universo das questões da prova do Enem, que é 180. Logo, como a questão está me perguntando quantas questões ele errou e ele acertou 70%, basta eu fazer um cálculo em vez de fazer 2. Vou tirar 30% de 180. E aí a gente faz 30% de, tá vendo aí o de mais uma vez, 180, que é o total de questões. Aí eu tenho 30%, esse de, você já sabe o que é que vai fazer, vai virar vezes 180. Pô, mas é fácil, muito fácil, né? Vamos lá, olha a minha autorização, olha aqui, olha a minha autorização. Vou cortar este zero com este zero. Posso fazer isso? Posso, propriedade fundamental das frações. E vou cortar este zero com este zero. Ora, eu vou ficar com 3 vezes 18. Ora, 3 vezes 18, isso é igual a 54. Um cálculo apenas. Enquanto lá, o iniciante teria feito 2 cálculos. Lembre-se, ele teria primeiro cálculo, ele teria tirado 70% de 180, é o primeiro cálculo, e depois ele iria, desse valor, subtrair, a segundo cálculo, ele ia subtrair do total, que é 180, para encontrar justamente 54. Portanto, como a questão pede quantas questões ele errou, e se ele acertou 70, basta você calcular 30% do total. Isso aí você pode, a partir de agora, você pode usar isso na realidade, inclusive no seu dia a dia, na sua vida lá, na vida diária sua, comprando as coisas, sei lá, comprando um botijão de gás, comprando um jornal, comprando uma revista, comprando seja lá o que for, comprando uma calça, vamos lá que você vai comprar uma calça, tá lá o preço lá na vitrine. Apenas um exemplo que eu estou colocando para você. Vamos colocar uma calça lá, uma calça jeans que você está comprando lá na vitrine, R$70. Ora, você aí vai e pede um desconto lá. Olha, eu quero um desconto aí, me dê aí um desconto. Aí o vendedor, digamos assim, sei lá, lhe dá 20% de desconto. Ora, não perca seu tempo. Se você tiver com a calculadora, é rapidinho. Não há necessidade de você pediu 20% de desconto. Preste bem atenção. Você quer saber quanto é que você vai pagar por essa calça que custava R$70. Não custa mais porque você ganhou 20%. Ora, não tem necessidade de você primeiro calcular. Olha só, a perda de tempo. Deixa eu primeiro calcular quanto é 20% de 70. Isso vai dar 14. E aí partir para o segundo cálculo. Vou pegar 70 e vou subtrair, diminuir do desconto que eu ganhei. 70 menos 14, isso vai dar 56. Portanto, eu vou pagar R$56. Tá certo o cálculo, mas você perdeu tempo. Por quê? Ora, se você ganhou lá do vendedor 20%, você não vai pagar os 100% da calça. Quem ganha 20% de desconto vai pagar quantos por cento dessa coisa? 80%. É justamente esse tipo de raciocínio. Logo, se você quiser lá na hora, vamos lá, é uma situação do seu dia a dia, uma vez que porcentagem eu acredito que seja de todos os assuntos da matemática, aquilo que mais lhe diz respeito, aquilo que está presente no seu dia a dia. Ora, basta você pegar lá na hora, multiplicar 70 por 80%, uma vez que você vai pagar 80%. Portanto, você tem que calcular 80% de R$70. Ora, vamos supor, aqui eu estou no quadro e estou com um pincel. Aí fica mais fácil eu fazer isso daqui, ó. 80 sobre 100. Depois eu vou mostrar como é que você faria lá na calculadora. 80 sobre 100 vezes, porque é 80% de R$70. Esse de vira vezes 80 sobre 100 vezes 70. Mas aí é muito fácil. Vai embora aqui, esse zerinho daqui vai embora aqui, você fica com 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Poxa, então não há necessidade de você primeiro calcular 20% de 70 para depois subtrair. Se você ganhou 20%, é porque você só vai pagar 80%.
Então você calcula. Se fosse na calculadora lá, é muito mais rápido então, porque basta você digitar o número 70, digita lá 70, a tecla de vezes, e aí como você vai pagar só 80%, você multiplica por 0,8, uma vez que você já sabe que 0,8, o que é 0,8? Lembre-se, 0,8, preste atenção, isso não são 8%. É muito importante, é aquele trânsito livre que eu falei para você nesse instante. Olha só, 8%, ou melhor falando, 0,8. Vou colocar aqui para você, 0,8. Eu vou lhe mostrar que na realidade, isso são iguais a 80%. Então me acompanhe, olha só. Vamos transformar isso para fração? 8 sobre 10. Ora, usando o princípio fundamental das frações, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10. Ora, 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, igual a 100. O que é que eu tive? Eu obtive que 0,8 é 80 por 100. Mas olha só a palavrinha, 80 por 100. 80 por 100, o que é 80 por 100? É 80%. Portanto, multiplicar qualquer coisa por 0,8, você está calculando 80% desse valor. Então, é aquela situação, né? Você pode usar isso no seu dia a dia. Essas aulas que você está recebendo comigo nesse DVD, tem a vantagem de você carregar essas aulas para o seu dia a dia. Tem assuntos que realmente fica complicado, né? Não dá para você carregar para o seu dia a dia logaritmo. Pelo menos de maneira imediata, não. Você tem logaritmo de maneira disfarçada. Por exemplo, quando você vai fazer uma transação financeira, pô, tem logaritmo ali. Quando você liga o motor de um carro, você tem a certeza que tem trigonometria descrevendo o movimento lá do motor do carro. Isso não tem dúvida. Tá entendendo? É difícil a gente achar uma atividade, existe, é difícil você achar uma atividade moderna que você não tenha, de uma certa forma, matemática presente, direto e indiretamente. Mas porcentagem não, porcentagem é explícita, é escancarado o uso. Portanto, estou dizendo, esse tipo de aula dá para você pegar e carregar com você, para onde você for. Está comprando uma calça, a calça custa R$70. Você ganhou 20% de desconto? Poxa, se eu dei 20% de desconto, é porque eu vou pagar 80%. Então deixa eu pegar a calculadora lá na hora, faz 70 vezes 0,8. Ora, quando você fizer 70 vezes 0,8, você vai encontrar o valor que você vai pagar pela calça. Combinado? Essa foi a questão R4 aí agora. O que é que eu quero que você faça aí agora? Não deixe de fazer não. Você vai fazer das questões, os exercícios básicos da B1 até a B7. Não deixe de fazer não. E lá no finalzinho, dê um pulinho lá no finalzinho, nos exercícios extras, você já está autorizado a fazer da primeira até a 10ª questão. E aí no próximo vídeo nós entraremos na primeira das classificações, que é valor menor sobre valor maior.